A receita de hoje é desse pão bem bonito, muito fofinho, e a massa nem dá trabalho para fazer. É só misturar tudo e você já vai ter um pão assim, fofinho. E então, vamos para a cozinha? No liquidificador, coloca um ovo inteiro, 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, só precisa estar em temperatura ambiente. Com sal, sem sal, de todo jeito dá certo. Uma xícara de água, mas pode ser uma xícara de leite também, só precisa estar em temperatura ambiente. Uma latinha de milho verde ou uma xícara de milho verde, só precisa escorrer bem a água. Uma colher de chá de sal e também uma xícara de fubá mimoso, é a farinha de milho bem fininha. Liga o liquidificador e bate por pelo menos 2 minutos. Enquanto isso, pega 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Como essa é uma massa mole, se puder, passa por uma peneira. 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico seco e a massa do liquidificador. Se você não quiser que tenha pedacinhos de milho no seu pão, você pode passar essa massa por uma peneira agora. E se você quiser que a massa do seu pão fique menos doce, um pouquinho mais salgada, você pode usar apenas 1 colher de açúcar na sua receita. E agora tem que misturar bem essa massa. Depois de mexer bastante essa massa por pelo menos 2 minutos, ela ficou pronta. Se você quiser, você pode usar uma batedeira para fazer essa segunda parte da receita. E a massa fica assim, molinha mesmo. Veja como ela cai bem fácil do batedor de arame. Agora, só precisa deixar essa massa descansar por pelo menos 30 ou 40 minutos. Essa massa precisa dobrar de tamanho. Depois de 40 minutos, a massa cresceu bastante, ficou bem bonita. Para tirar o ar da massa, é só pegar uma colher e mexer para lá e para cá. Quando a gente tira o ar da massa, a gente tira o excesso de bolinhas da massa. O pão não vai ficar tão airado, cheio de bolhas grandes. Fica uma massa mais fechadinha. Agora é só pegar uma forma. Eu vou usar uma forma para pão de forma, mas você pode usar a forma que você tem na sua casa. Só precisa untar com bastante margarina e também farinha de trigo. Agora é só colocar a massa do pão na forma. Essa é uma massa bem molinha, mas ela também é pesada. Então, para deixar o pão bem retinho, pega um pouco de água e com a ajuda de uma colher vai esticando a massa na forma. Não se preocupe se cair um pouquinho de água na sua massa, não vai estragar a sua receita. Então, vai molhando a colher e vai esticando bem a sua massa até o pão ficar bem retinho. Agora precisa descansar mais 20 minutos. Depois de 20 minutos, o pão cresceu bastante, mas ele não chegou ao topo da forma. E é importante que ele não chegue mesmo, porque no forno ele vai crescer mais um pouquinho. Para dar brilho à massa, eu peguei uma gema com 2 colheres de leite gelado. Mas é opcional, esse leite com essa gema não muda o sabor do seu pão. É só mesmo para deixar o pão bem brilhante e bonito. E a dica é não apertar o pincel agora. Essa é uma massa de pão mole, lembra? Se você apertar o pincel, vai fazer buraco no seu pão. Então é só passar bem devagarinho por cima da massa. Vou colocar também lasquinhas de amêndoas. Eu tinha aqui em casa, então vou colocar para enfeitar, mas é opcional. O forno está pré-aquecido a 180 graus.
Depois de 40 minutos, o meu pão já ficou pronto. Esse é um pão que não dá trabalho, não faz muita bagunça e é muito gostoso. Lembrando que esse é um pão de massa mole, então ele tem uma consistência um pouquinho mais firme do que um pão sovado. Mas é um pão delicioso para comer na hora do café e eu espero muito que vocês gostem também. Beijo no coração, fique com Deus e até mais!